1 Reis capítulo 18, os 400 profetas de Baal e Elias. Só o Senhor é Deus. A palavra do Senhor veio depois de muitos dias a Elias, dizendo-lhe que fosse até Acabe, mostrasse-se a ele e o Senhor enviaria a chuva. Acabe chamou a Obadias, que era temente a Deus e que havia escondido em cavernas 100 profetas, porque Jezabel tinha mandado matar a todos e lhe pediu para ir procurar fontes de água, onde pudesse haver um pouco de erva, para salvar a vida dos cavalos e mulas, para que não perdessem todos. Eles se dividiram, alguns foram por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando então ele encontra Elias e, reconhecendo-o, prostrou-se a ele. E esse lhe disse que fosse até o seu chefe Acabe e lhe dissesse que Elias estava lá e queria vê-lo. Ele fica com muito medo, porque dizia que Acabe iria matá-lo, porque não havia lugar em todo o reino em que seu chefe não tivesse ido procurar por Elias, e que com certeza o Espírito do Senhor levaria Elias para outra parte, onde ele não pudesse ser achado, e que Acabe acabaria por matá-lo. Contou a Elias o que Jezabel fizera a todos os profetas do Senhor, de como os perseguira e de como ele se arriscara, alimentando-os com pão e água. E agora Elias queria que ele contasse ao seu senhor que ele estava lá? Elias disse que iria se mostrar a Acabe de qualquer maneira. E então Obadias contou ao rei que decide ir encontrar-se com o profeta. E quando ouviu, disse: És tu aquele que perturba Israel? E Elias respondeu: Eu não tenho perturbado, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonarem os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalim. Agora, pois, reúne no Monte Carmelo 450 profetas de Baal e 400 dos profetas dos bosques que comem à mesa de Jezabel. E Acabe os reuniu. E Elias, diante de todo o povo, lhes disse: Até quando cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é, segui-o então. E o povo não respondeu nada. Elias disse: Temos aqui 450 profetas, e Baal e eu, somente eu, permaneço profeta do Senhor. Peguem 2 novilhos e escolham um novilho para vocês, e cortem-no em pedaço, e ponham-no sobre a lenha. Eu prepararei o outro novilho, e também porei a lenha, e não colocarei fogo por baixo. Clamem aos seus deuses, e eu clamarei ao Senhor, para que mande o fogo, e aquele que mandar, seja ele Deus. E todos concordaram. E os profetas de Baal prepararam seu novilho, e clamaram, desde a manhã até o meio-dia, pedindo para que eles ouvissem e mandasse o fogo. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Grita mais alto. Talvez ele esteja ocupado, ou conversando, ou em viagem, ou talvez dormindo, e precisa ser despertado. E eles gritavam e se cortavam até sangrar, e ficaram até o anoitecer, e nada aconteceu. E Elias então consertou o altar do Senhor, que estava quebrado, colocou 12 pedras, segundo o número dos filhos de Israel, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o bastante para conter 2 medidas de semente. Colocou a lenha em ordem, cortou o novilho e pôs sobre ela, e pediu para encherem 4 barricas de água e derramarem sobre o sacrifício e sobre a lenha. Depois, mandou que pusessem mais água de novo, e pela 3ª vez, mais água de novo. E a trincheira ficou cheia de água. E na hora da oferta, ele orou ao Senhor, e o fogo caiu do céu, consumiu a lenha, o sacrifício, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando o povo viu isso, caíram sobre suas faces e disseram: O Senhor, Ele é o Deus, o Senhor é o Deus. Então Elias ordenou que pegassem todos os profetas de Baal, e os levaram até o ribeiro de Quizon, e os mataram. E a Acabe ele disse: Levanta-te,
come e bebe, porque há som de abundante chuva. E Elias subiu ao Monte Carmelo, lançou-se em terra e pôs a face entre os joelhos e disse ao seu servo: sobe e olha em direção ao mar. E esse foi e disse: não há nada. E ele disse: sobe de novo, 7 vezes. E na 7ª vez ele disse: há uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E ele disse: sobe e diga a Acabe: prepare a tua carruagem e desce, para que a chuva não te pare. E o céu ficou negro, com nuvens e vento, e houve grande chuva. E Acabe montou e foi até Jezreel, e a mão do Senhor esteve sobre Elias. E ele cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Você certamente já ouviu milhares de pregações sobre este episódio incrível da Bíblia. Mas eu vou ressaltar alguns pontos que descortinam a soberania do Senhor, o nosso Deus. Primeiro, se destaca a ousadia e o destemor de um homem que está cheio do Espírito do Senhor. Ele não temeu Acabe, não temeu os 400 profetas de Baal, nem Jezabel, nem todo o povo que agora seguia Acabe. Foi com ousadia até ele e os desafiou e os venceu e mostrou quem era o Deus verdadeiro. Pastor Marcelo, homem sábio de Deus, chamou nossa atenção em uma ministração dele para o fato de ele ter mandado encher as valas ao redor do altar. Pense na importância de um copo de água para uma terra seca, onde não chove há 3 anos. E ele mandou despejar muitos galões de água, que era tão preciosa. A certeza que ele tinha de que Deus faria chover muito o encorajou a mandar usar a pouca e valiosa água que tinham para oferecê-la no altar do Senhor. Outro detalhe é Acabe dizer a Elias que ele estava perturbando o povo. Na verdade, é o próprio pecador que se perturba em seu íntimo e culpa quem lhe chama à consciência do seu próprio pecado. Por isso, nós, os crentes, somos considerados chatos e inconvenientes. A sociedade quer abolir todo senso de moralidade para que o ilícito se torne lícito e assim o pecado dela não a incomode. Aí aparecem uns chatos como você e eu, que apontam para o pecado, e isso causa um tremendo incômodo. Se você não está incomodando ninguém, comece a se preocupar de não estar pregando como convém, não está chamando o povo ao arrependimento e à conversão, à santidade que está em Cristo Jesus. Acabe e Jezabel adoram a Baal, o mais popular deus cananita. Geralmente era um deus em forma de touro, que representa a força e fertilidade, refletindo o desejo lascívio por poder e por prazer sexual. Há um touro semelhante ao deles em frente à Bolsa de Valores de Nova York. O cochear entre 2 pensamentos, citado por Elias, significa o forte contraste entre adorar ao Senhor e a Baal. É a oscilação entre o desejo de santidade e a inclinação ao pecado. Esse é o cochear entre 2 pensamentos. A automutilação, usada pelos profetas de Baal, é um sinal de decadência espiritual. Os israelitas eram expressamente proibidos de se tatuar ou desfigurar o corpo enquanto choravam seus mortos. Conhece pessoas que se mutilam? É um sinal forte de dor e adoração a um falso deus deste mundo de trevas. Quando Elias colocou 12 pedras, representando as 12 tribos, ele enfatizava a urgente necessidade de unidade do povo de Israel, que estava agora dividido em 2 reinos. O fato de estar no Monte Carmelo era relevante tanto para as tribos do norte quanto para as tribos do sul. Apesar das 10 tribos do norte se nomearem por Israel, este era, na verdade, o nome original das 12 tribos.
era uma condenação simbólica e profética, expressada por meio de 12 pedras. A morte dos profetas parece um ato ofensivo à sensibilidade do homem moderno, mas naquela situação era plenamente justificável, porque vingava a morte dos verdadeiros profetas do Senhor, cumpria o julgamento divino contra os falsos profetas e era uma guerra autêntica dos servos de Baal contra Deus e os seus seguidores. Elias subiu para orar, enquanto Acabe foi festejar. Deus promete-nos chuva abundante de bênçãos, mas não é no oba-oba que isso acontece. Multidões deixarão o Deus desse mundo se o povo fizer como Elias, buscar e adorar a face do Senhor. O tamanho da nuvem, do tamanho da mão de um homem, mostra o tamanho da fé de Elias, que imediatamente manda Acabe partir, porque sabia que a chuva seria torrencial. E o fato dele, Elias, ir à frente da carruagem real para o guiar em segurança até os portões de Jezreel, pois ele sabia que seria difícil enxergar debaixo da tempestade forte, mostra-nos que ele não guardava rancor ao rei que estava disposto a realizar qualquer serviço para beneficiá-lo. Ele estava ali se oferecendo para fazer qualquer coisa e não carregava nenhuma mágoa em seu coração. Acho que depois disso, o rei e a rainha reconhecerão o esforço e a bênção que ele trouxe e o receberão como um cargo ao lado do rei. Será? Vamos ver amanhã no capítulo 19 qual será o pagamento que Elias receberá pela bênção que ele trouxe àquele povo. Amém? Um abraço e até amanhã.